Tá gravando. Alô, som, alô, som. A aula de hoje é trigonometria, trigonomagia, como o professor chamaria. E agora eu tenho um piloto diferente e um apagador. Não vai ajudar muito, mas vai usar papel e a mão. Trigonometria. Então, eu não gosto muito disso. Vou usar apagador que eu acho que é melhorzinho. Ok, trigonometria. O que é trigonometria? Trigonometria, eu vou enxergar a trigonometria inteira dentro de uma circunferência. Então eu vou desenhar ela e vou explicar por quê. Não ficou tão redondo assim, mas é melhor do que mas enfim. Você entendeu que isso aqui é uma circunferência? Então pronto. Vou passar um ângulo aqui. Vou chamar ele de alfa. E agora eu vou dar valores para todas as medidas que a gente consegue encontrar aqui. Daqui até aqui, eu vou falar que isso aqui, essa reta que eu passei, ela tem o valor R, que é o raio. Só que para facilitar nosso trabalho, eu vou assumir que R é igual a 1. Por que você assumiu que R é igual a 1? Para eu ter mais trabalho. Porque aí eu não vou ter que ficar escrevendo R toda hora. Então, R vale 1. Aqui é 90 graus. E aqui é 90 minutos. Quem é esse ângulo? Ou quem é essa medida aqui, daqui até aqui? Se vocês sabem que é o triângulo retângulo, vocês sabem que esse aqui é o cateto oposto, escrito CO, ou o cateto adjacente, né? Esse aqui é o cateto oposto. CA. E o... Oxi, CO quer dizer... Eu falei CA, você viu CA, tá? Cateto adjacente, e essa aqui é a hipotenusa. Uma coisa diferente. E por que eu escrevi dentro da circunferência? Porque dentro da circunferência estão todas as possibilidades de hipotenusa de tamanho 1. Todas. Não tem exceção, todas. Então, o cateto adjacente, ele vai ser igual ao cosseno de alfa, porque hipotenusa vezes cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente. Só que já que a hipotenusa vale 1, eu não preciso escrever que isso aqui é igual a cosseno vezes raio. É só o cosseno, porque cosseno vezes 1 é igual a cosseno. E aqui é o cateto oposto é igual a hipotenusa vezes o seno de alfa. Já que a hipotenusa vale 1, então o cateto oposto é simplesmente o seno de alfa. Outra coisa, essa aqui é difícil ver nesse médio, que se você passar uma reta tangente no ponto em que alfa, tá vendo que alfa é a distância daqui para cá, no ponto que alfa for igual a zero, que é quando só tem uma linha, eu passar uma tangente, que é quando forma 90 graus aqui, essa aqui, não me lembro o nome dela, mas bora chamar ela de reta da tangente. Vou chamar de reta da tangente. Reta da tangente. E por que o nome é reta da tangente? Porque além dela ser tangente à circunferência, que ela só toca em um ponto, ela vai nos dizer qual o valor da tangente de alfa. Olha que beleza. Esse valor aqui todo, daqui até aqui em cima, vai ser a tangente de alfa vezes o raio, só que como eu disse, o raio é 1, então não importa. O que eu preciso tirar disso aqui? Se o raio é 1, e a gente sabe que cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, a gente pode dizer, I ao quadrado é igual a CA ao quadrado mais CO ao quadrado. IP, que é a hipotenusa, é igual a 1. Então, I ao quadrado, que é 1, se eu botar ao quadrado, é igual a CA. Quem é CA? CA é cosseno de alfa vezes R, só que R é 1. Então, é cosseno de alfa
quadrado, mais quem é CO? CO é o seno de alfa, vezes o raio, só que o raio é 1, novamente, então é só o seno de alfa. Quadrado. Ok. E essa aqui é chamada relação fundamental da trigonometria. Ela é fundamental por quê? Porque você vai usar ela para encontrar a resposta de muitas outras. Todas as outras relações da trigonometria vão sair dessa. Como? Eu acho que não vou precisar explicar porque é algo muito complexo. Mas sim, acredite. Disso aqui eu vou encher o quadro de coisa e tudo que eu escrever no quadro vai sair disso aqui. Não vou provar porque é muita conta e vai demorar muito. Vou só mostrar os resultados e pronto, que é o que vocês querem no final das contas. Então, mas acredite em mim, essa aqui é importante. Cosseno ao quadrado, mas seno ao quadrado é sempre igual. Então, deixe isso aqui salvo na cabeça de vocês. Então, a primeira coisa que vocês precisam anotar isso. Mas tem que ser do mesmo alfa. Não é tipo cosseno ao quadrado de alfa e seno ao quadrado de beta. Tem que ser do mesmo número. Alfa e alfa. Ok? Então, eu vou apagar isso aqui. E eu vou falar, faltou falar uma coisa aqui, quem é a tangente. A tangente eu falei que é a distância daqui até onde o ângulo alfa toca dentro da gente, mas não expliquei por quê. A tangente, ela é igual ao seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Tangente de alfa. Tangente de alfa é igual a seno de alfa vezes cosseno de alfa. Henrique, mas por quê? De onde você tirou que isso é verdade? A gente vai ver. Aqui meu pai vai ver isso. Tá. Esse aqui é o seno. Esse aqui é o cosseno. Isso aqui tudo, daqui até aqui vai ser raio. Só que raio é 1, então isso aqui até aqui vai ser 1. Não sei se eu apaguei você mesmo. Isso aqui até aqui vai ser 1. E lá, nossa, não vai caber, mas enfim. Isso aqui vai ser a tangente. Henrique, me prove que a tangente é igual a seno sobre cosseno. Ok. É fácil, na verdade. Eu só preciso mostrar que existe uma relação, porque se esse ângulo é igual aqui, vai ser o mesmo para cá para dentro. Então, eu posso desenhar agora dois triângulos. Eu posso desenhar um triângulo pequeno, que vai ser o cosseno e seno, e posso desenhar um triângulo grande, que vai ser tangente e 1. E já que esses triângulos eles são congruentes, aqui é alfa, aqui é alfa, aqui é 90, então quer dizer que a relação entre seus valores vai ser sempre igual. Como assim a relação entre seus valores? Por exemplo, se aqui é alfa, aqui vai ser alfa. Se aqui vai ser 90, aqui vai ser 90. Se aqui vai ser 1, aqui vai ser cosseno, quer dizer que daqui para cá eu tive que multiplicar por cosseno. Então, daqui para cá eu vou ter que multiplicar por cosseno. Então quer dizer que seno vezes cosseno. Escrevi errado aí. Que tangente vezes cosseno é igual a seno. Ok? Eu posso passar cosseno, eu divido cosseno aqui, divido cosseno aqui. É a mesma coisa que passar o cosseno para o outro lado. Eu tenho que tangente de qualquer valor x, pode ser alfa, pode ser beta, eu só escrever outro número, não sei o quê. Tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Tá, já estou vendo a tangente. Agora bora falar sobre o que é mais importante na trigonometria, que são as relações, que é o que mais vai cair na prova de vocês. Tem mais coisa para falar, tem sobre
secante, có sobre secante e sobre có tangente. Eu não vou me aprofundar muito nisso porque isso só importa se você for fazer gráfico. E sei lá, eu olhei nas provas que o professor está cobrando e ele não usa muito gráfico. Não usa nenhum gráfico, não tem nenhum gráfico na verdade nas provas dele. Então eu só vou falar o que é, porque se aparecer você tem que lembrar. Cotangente, essa tá fácil, é tangente a menos 1. Que é tangente a menos 1? É 1 sobre tangente. Então, cotangente é igual a 1 sobre tangente. Se aqui é cotangente alfa, que vai ser 1 sobre tangente alfa. Aí que entra a confusão. Cossecante e secante. Vocês olham, ó. Cossecante, então é de cosseno. Não, é o contrário. Aqui eles trocaram. Então, a cossecante vai ser o oposto de seno e a secante vai ser o oposto de cosseno. O oposto que eu digo é 1 sobre seno e 1 sobre cosseno e 1 sobre tangente. Então, também tenha isso em mente, mas eu não vi o professor cobrando gráfico, então só saiba o que é. Para na hora de que aparecer, você tipo, só transforma. Ah, apareceu uma conta gigante, x ao quadrado mais a, b, c, d, e, sei lá o quê. E apareceu tipo e vezes cotangente, cotg. Aí tu fala, caralho, que porra é um cotg? Só transforma. Só não se preocupa muito com o resultado que vai dar. Só escreve 1 sobre tangente. Acabou, resolveu esse problema. Agora você sabe todo o resto. Ótimo. Não vai cobrar gráfico. Não vi nenhuma pessoa muito lugar, a não ser que ele mude. Aí fala, se retar e começa a fazer prova de maneira diferente que está fazendo todos esses últimos anos. É possível, mas isso é um problema. Então, a gente não trabalha com isso. Ai, ai. Agora bora falar sobre uma coisa que vocês precisam saber. Mas como eu disse, a explicação surge disso aqui. E ela é bem complexa. Então eu vou chamar essa parte da aula agora de vocês precisam saber, mas não precisam saber por quê. Porque eu vou ter que passar horas explicando cada uma. Horas não, mas muito tempo e não precisa, vocês não vão precisar fazer isso na hora. Não vão precisar explicar. O professor não vai fazer uma questão tipo, explique por que isso. Explique por que esse resultado dá esse resultado. Não, ele não vai pedir. Então eu vou colocar o resultado aqui, que são o seno da soma de ângulos, alfa mais beta, o seno da subtração de ângulos, alfa menos beta, o cosseno da soma de ângulos, alfa mais beta, o seno da subtração de ângulos, alfa menos beta, então, assim, era assim, cosseno da subtração de ângulos, alfa menos beta, a tangente da soma de ângulos alfa mais beta e a tangente da subtração de ângulos alfa menos beta. Ah, Henrique, me explica por que dá. Não! Eu vou explicar a de tangente porque já que tangente é seno sobre cosseno, se eu quiser a tangente de alfa mais beta, é só escrever o seno de alfa mais beta dividido pelo cosseno de alfa mais beta. Só que mesmo assim é muita conta, então eu prefiro não fazer, vou botar só o resultado e vocês copiem e colem, ou deixo de trabalho, tarefa para casa, e tarefa para casa de vocês é provar que tangente de alfa menos beta vai dar o resultado que eu vou escrever aqui. Aí você só pega essa aqui e divide por essa. Ok? Tá. Quem é o seno de alfa mais beta? Eu não vou provar para vocês que dá esse resultado, porque como eu disse, a prova é muito demorada, mas eu posso pegar alguns valores e mostrar para vocês que funciona. Bora começar com a de seno de alfa mais beta. O resultado do seno de alfa mais beta é igual ao seno de alfa vezes o cosseno de beta mais o seno de beta vezes o cosseno de alfa. Nossa, não sobre esse máximo. Ó, seno de um com o cosseno do outro mais o seno de um com o cosseno do outro. Ok? Agora entra a mágica. Que todos que tiver o sinal negativo vai ser uma cópia do sinal positivo, só que onde tiver soma vai ter subtração e onde tiver subtração vai ser soma. Oh, que maravilha! Então a gente escreve o quê?
O seno de alfa menos beta vai ser seno de alfa vezes cosseno de beta. Aí eu escrevi mais aqui, né? Aí eu escrevi menos. Menos seno de beta vezes cosseno de alfa. Então, se quiserem copiar, copiem. Bora pro cosseno? Copiem nada. Se vocês quiserem copiar, pausa o vídeo e copiem. Não vou parar. Bora falar do cosseno agora. Cosseno de alfa mais beta. Agora a fórmula é cosseno de alfa mais beta é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos, agora onde está mais eu vou botar menos, porque onde é cosseno eu vou botar menos, seno de alfa vezes seno de beta. Ó, seno de alfa é igual ao seno de alfa mais beta. É igual ao seno de alfa vezes cosseno de beta mais seno de beta vezes cosseno de alfa. Seno de alfa menos beta, eu só vou inverter. Seno de alfa vezes cosseno de beta, ó, a mesma coisa. Seno de alfa vezes cosseno de beta, menos, onde era mais, eu botei menos. Menos seno de beta vezes cosseno de alfa. Cosseno de alfa mais beta é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos seno de alfa vezes seno de beta. E agora, cosseno de alfa menos beta, como eu disse, onde tiver menos vai ser trocado por onde tem mais e vice-versa. Se aqui tem menos e aqui era mais, aqui tem menos, o que você acha que vai ter aqui? Mais. Então vai ser cosseno de alfa, vou copiar o que a gente ensinou, vezes cosseno de beta, alguma coisa, seno de alfa, vezes seno de beta. Nossa, o que você acha que vai dar escrito aqui? Eu só substituí a soma pela subtração. Então eu vou fazer o contrário, eu vou substituir a subtração pela soma. Aqui vai ser mais. Aqui era menos. Agora a tangente. Vou deixar o exercício de casa provar que a tangente de alfa mais beta é o que eu vou escrever. Como é que vocês vão provar? Simplesmente vocês vão pegar o seno e dividir pelo cosseno. Aí eu quero a tangente de alfa mais beta. Então a tangente de alfa mais beta vai ser seno de alfa mais beta dividido por cosseno de alfa mais beta. Dever de casa. Ó, anota. Quanto é que vai dar isso aqui? A resposta vai ser... de cabeça. Não lembro assim, peraí. Vai ser de cabeça. Acho que é a tangente de alfa vezes a tangente. Não, aí. Acho que é mais. A pessoa não sabe. Pra tu ver que nem eu tô ligado. Assim. Mais a tangente de beta. Mas usa, viu? Usa, cai muito. Cai muito, vai precisar, ainda mais quando a gente trabalhar arco seno, arco tangente, arco dos caralho. Enfim. É igual a tangente de alfa mais tangente de beta dividido por 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. E como eu disse, onde tem um sinal trocado, você só vai trocar os sinais. Então se aqui é mais, vai virar menos, se aqui é menos, vai virar mais. Então o que eu vou escrever em tangente de alfa menos beta vai ser tangente de alfa menos tangente de beta. Cara, eu escrevi alfa. E pelo amor de Deus, não troquem a ordem dos valores. Porque tá vendo que é alfa mais beta, então eu vou escrever a tangente de alfa primeiro e a tangente de beta em segundo. Aqui não importa muito, porque eu estou somando. Mas aqui já fudeu. Se você fizer tangente de beta menos tangente de alfa, onde é tangente de alfa menos beta, puta que pariu, vai dar um resultado negativo do que deveria dar. Se era negativo antes, vai ficar positivo. Se era positivo antes, vai ficar negativo. Então, pelo amor de Deus, não troca essa porra. O primeiro vem aqui, o segundo vem aqui. Então, aí tu divide. Você lembra que aqui era 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta? Então vai ser 1 mais tangente de alfa vezes tangente de beta. E é isso de trigonometria que vocês têm que saber. Eu vou falar sobre arcos. Sobre arco tangente, arco seno, arco sei lá o que, escreva aí. Não escrevi mais uma coisa. Tá, já anotaram? Anotaram? Volta
apagar tudo isso, vocês já anotaram. Já que vocês já anotaram, vamos lá. Apagando. Já que vocês passaram o vídeo e anotaram, ótimo. Como é bom ter um apagamento, coisa boa. Nossa. Já anotei mais uma coisa. Que isso se relaciona com limites. Existe uma coisa em limites que é o teorema do confronto, do conflito, enfim, é o teorema do conflito, vou chamar assim, não lembro o nome, acho que é confronto. Se eu tiver duas funções que eu vou afirmar, vou concatenar que a função f de x ela é sempre maior que a função g de x. É isso que eu vi g de x. Eu afirmei que a função f de x vai ser sempre maior, sempre, eu estou falando sempre maior que a função g de x. Sempre. Eu falei sempre vai ser sempre maior que a função g de x. Sempre. Maior ou igual, bota maior ou igual. Vai ficar mais bonitinho. E eu vou afirmar que tem uma função entre elas duas. Eu vou afirmar que tem uma função, vou apagar o g de x aqui, vou escrever a função h de x, que ela é menor, ela é menor que a função f de x e ela é maior que a função g de x. Então eu vou escrever as funções. A função f de x pode ser assim, a função g de x pode ser assim. E a função h de x, eu estou afirmando, ela está entre as duas, ela não assume nenhum valor que não esteja entre as duas. Então ela pode ser louca assim, mas ela nunca, jamais vai fazer isso aqui. Ela nunca vai passar de outra função. Ok? Ok. Então, o que é o teorema do confronto? Se existe um valor em que f de x é igual a g de x, obrigatoriamente eles têm que ser igual a h de x. Porque como caralhos eu vou botar esse número igual a esse e ele não vai ser esse? Explique-me. Como? É impossível. É impossível eu botar um valor entre dois números que é menor que esse e é maior que esse e ele tem que estar no meio. Se os dois vão ser iguais, ele tem que ser o valor. Então, essa aqui é o fato. Ok. Então, o que é? Essa aqui é f de x. Vou escrever essa aqui é f de x. Vou escrever. Agora tem cores diferentes. Coisa linda. Nossa, que coisa maravilhosa. Esqueci que eu tinha cores diferentes agora. Nossa, eu vou poder usar todas as cores. Todas. Tá. Eu tenho um gráfico aqui. Voltou a preto. Aí eu tenho um f de x, vou chamar você de f de x. Eu tenho uma função g de x, vou chamar você de g de x. Tá bom escrever? Tá bom escrever? Nossa, dá pra ver, pode. E agora o vermelho, que eu vou chamar de h de x. H de x está sempre entre f de x e g de x. Isso aqui é h de x. Isso aqui não vale só para trigonometria não, viu? Eu só estou usando porque eu vou explicar uma coisa de derivada, de limites, quer dizer, que tem a ver com isso. Então, vocês viram? O h de x sempre vai estar entre o f de x e o g de x. Então, se f de x assumir um valor, e por coincidência esse valor ser igual a g de x, obrigatoriamente h de x tem que ser esse valor. Ok? Nossa, eu vou ter várias coisas. Por que eu falei sobre isso? Agora bora ver na prática o que isso é útil. Eu vou dividir isso em duas aulas, porque essa aula aqui eu vou falar sobre esse começo da trigonometria, definição de algumas coisas. Na próxima aula eu falo sobre arco tangente, arco centro, arco secante, arcos caralho. E depois eu falo sobre derivada relacionada a isso e a gente volta a falar só sobre derivada. Eu vou dar a regra de derivada. Tá. Por que isso é importante? Porque eu vou desenhar de novo o círculo trigonométrico. Olha lá. Eu desenho o círculo trigonométrico. Olha lá.
E agora eu pego minhas cores, que eu tenho várias cores agora. Então, eu vou escrever o seno. Eu vou escrever a tangente. Vou escrever a tangente. Esse aqui é o seno. Esse aqui. Assim, outra coisa que eu esqueci de falar. A gente não vai trabalhar mais com ângulo. Pelo amor de Deus, esquece que ângulo existe. Ângulo é só uma coisa bonitinha porque o ano tem 365 dias no ano e sei lá o que, e ficou bonitinho dividido por 15. E aí falando 360 é um número legal. Mas foda-se, a gente só vai trabalhar com radiano. Radianos. O que são radianos? É o valor da circunferência. Por exemplo, se o valor do raio é R e o valor disso aqui é XR, o ângulo vai ser X. Ok? O ângulo em radiano simplesmente vai ser multiplicado pelo raio para dar o valor desse arco. Esse arco. Se eu pegar o arco e eu deixar ele reto, eu puxar ele vai ficar desse comprimento aqui, isso aqui vai valer XR. Porque é o ângulo que está aqui. Entendeu? Aqui é o valor do raio, esse aqui é o valor do ângulo em radianos. Então o valor desse arco aqui é XR. Ok? Henrique, mas eu vi isso, eu ouvi falar sobre o π. O que é o π? O π é simplesmente muito útil, porque π é, se eu pegar essa meia circunferência, imagine que o raio é 1. Lembra do 1? Que aí eu não tenho que ficar usando R toda hora. Eu pego metade da circunferência, pego só a parte de cima, aí eu pego desse lado, pego desse e faço assim, pau. Quando eu esticar e eu medir daqui até a outra ponta, vai dar π. Que coisa linda, né? Vai dar π. Ótimo. Então, deixa eu apagar isso aqui. Agora você sabe o que é radiano. Então eu vou dar um valor para esse ângulo aqui. Eu vou chamar ele de alfa. Ok. Quem é esse valor aqui? Se o raio é 1, então o verde vai ser o seno de alfa, vezes o raio. Quem é raio? Raio é 1. Então foda-se. Seno de alfa. Quem é esse vermelho? O vermelho aqui é tangente de alfa. Ok? Ok. E quem é esse azul aqui, que eu vou riscar agora? Você lembra que eu ensinei? Se aqui é raio, aqui é raio. Então o azul é quem? Isso mesmo. O azul é alfa. Vocês perceberam alguma coisa? Seria alfa vezes raio, né? Mas o raio é 1. Então foda-se o raio. Vocês perceberam alguma coisa? Nesse desenho aqui? Eu percebi. O que você percebeu aí? Eu percebi que o valor em verde vai ser sempre menor que o valor em azul, que vai ser sempre menor que o valor em vermelho. Então, seno de alfa vai ser sempre menor ou igual a alfa, que vai ser sempre menor ou igual a tangente de alfa. Porra, não botei o alfa ali em cima aqui, caralho. Olha que coisa magnífica, magnífica. E o que é que eu tiro disso? Você lembra que eu falei do teorema do confronto? Ok. Eu quero um valor em que o seno de alfa vai ser igual a tangente de alfa. Como é que eu chego a isso? Eu não chego. Não existe nenhum valor que isso acontece. Todavia, quando alfa é igual a zero, você lembra que alfa é igual a zero? Alfa é igual a zero é esse aqui. Então, o tamanho do bagulho verde vai ser zero. E o tamanho do bagulho vermelho é zero. Então, os dois valem zero? É, os dois valem zero. Que interessante, Henrique. Que interessante. E o que eu tiro disso, Henrique? Que eles só são iguais quando valem zero? Sim, eles só são iguais quando valem zero. Mas eu digo outra coisa. Se eu pegar algo infinitesimalmente maior que zero. Como assim, Henrique? Eu pegar algo infinitesimalmente maior que zero. Como assim, Henrique? Infinitesimalmente maior que zero. Você acha que o valor do seno vai mudar muito? Eu não acho. Vai ser zero, vírgula foda-se. Vai ser zero, vírgula nada. Você acha que o alfa vai valer quanto? Se eu deixar isso aqui muito pequeno, o
o alfa não, a tangente de alfa, quer dizer. Se eu deixar isso aqui muito pequeno, minúsculo assim, que nem dá pra ver a olho humano, eu tenho que dar um zoom e vai ser tipo um ângulo assim. É quase zero. Se os dois são quase zero, eles são quase iguais. E se eles são quase iguais, eles obrigatoriamente são, como eu disse, que f de x tem que ser igual a g de x, tem que ser igual a x, eles são quase iguais a alfa. Então, qual a conclusão que eu tiro disso? Quando alfa tende a zero, seno de alfa, verde, seno de alfa é igual a tangente de alfa. E pelo teorema do confronto, ambos obrigatoriamente são iguais a alfa. Que coisa linda! Que coisa linda! Que coisa linda! Que coisa linda! Seno de alfa, quando alfa tende a zero, é igual a tangente de alfa, que é igual a alfa. Caralho, Henrique! Vocês vão usar muito isso. Isso é muito importante em derivadas trigonométricas. Tá, Henrique, o que eu posso... você não falou de uma coisa, Henrique. O que eu não falei? Você não falou do cosseno de alfa, quando alfa tende a zero. Eu não falei a verdade. Mas a gente já sabe o que é o cosseno. O cosseno, tangente é igual a seno do cosseno. Se eu passar o cosseno para cá e a tangente para cá, então fica aqui, cosseno de alfa é igual a seno sobre tangente. Quando o alfa tende a zero, quando o alfa tende a zero, seno é igual a alfa e tangente é igual a alfa. Quanto é alfa dividido por alfa? Não me diga, Henrique. Eu digo. Me diga você. Quanto é que é? É 1. Você cancela em cima e embaixo, vai ser igual a 1. Então, cosseno de alfa vai ser igual a 1. Olha que beleza, eu adoro limites. Cosseno é igual a 1 e seno igual a alfa. Seno de alfa igual a alfa, cosseno de alfa igual a 1. Que coisa linda, tangente de alfa quem é? É alfa também, não precisa nem se preocupar, são dois valores, eram 3 antes. Caramba, Henrique. Você consegue mostrar isso de uma maneira? Consigo. Ó, 1 é igual a cosseno de alfa ao quadrado, mais seno de alfa ao quadrado. Então, vamos escrever esse limite. Limite de alfa tendendo a zero de... Eu vou isolar o cosseno. Então, cosseno ao quadrado de alfa é igual a... Eu vou passar o seno para lá subtraindo. Então, vai ser 1 menos seno ao quadrado de alfa. Henrique, e quanto é seno ao quadrado? Espera aí, calma. Escreve o limite. Quando alfa tende a zero, 1 menos seno ao quadrado de alfa. Quando alfa tende a zero, isso aqui é igual a 1 menos alfa ao quadrado. Só que alfa é um número pequeno pra caralho, é muito pequeno. Imagine o que acontece quando é velho ao quadrado, ele some. Porque se eu pegar 0,1 elevado ao quadrado, ele vai ficar menor ainda, vai ficar 0,01. Se eu pegar 0,00001 e botar ao quadrado, vai ficar 0,0000001. Talvez tenha até mais 0. Não me atendei. E agora pega esse alfa, que é um fudido, que é 0,000000000000000 infinitamente zero. E eu pego esse porra e eu levo ao quadrado. Imagina a quantidade de zero que vai ter. Isso aqui é zero. Tanto zero que ele tem. Por persistência ele virou zero. Então a gente tem que cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E qual é a raiz de 1? Você sabe. Não vai me dizer que você não sabe. A raiz de 1, no caso que é a raiz de tudo isso, a raiz de 1 é igual a 1. Provei. Então era isso a aula. Aí a próxima aula eu vou falar sobre arcos e depois eu faço sobre a derivada. Bacana.